Eu tenho aprendido que o evangelho que nós precisamos viver é o evangelho de Cristo. E Jesus Cristo era muito simples. Ele poderia ter vindo de um cavalo alado, ele poderia ter nascido em um castelo, em um palácio, mas ele veio numa manjedoura. Ele nasceu de uma mulher simples, de um homem simples. Ele foi criado como um carpinteiro. E Jesus Cristo é essa a essência dele, é simplicidade. E quando os ricos chegavam perto de Jesus Cristo, e eles chegavam e perguntavam assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a salvação eterna? Jesus já dava logo no baço. Falava assim: olha, filhos, larga tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E é uma das coisas duras, quando você fala para uma pessoa que tem dinheiro, tem status, tem poder, ela largar tudo que ela tem. E muitas vezes na nossa caminhada, nós temos dificuldades em deixar algumas coisas, temos dificuldade em largar algumas coisas. E muitas vezes nós achamos que nós escolhemos a Deus. Hoje você veio para cá, então foi uma escolha sua. Foi você que escolheu estar aqui. Sim, você escolheu estar aqui, mas não foi você que escolheu Jesus Cristo. Diga assim para o seu irmão: não foi você que escolheu Ele. Você está enganado até hoje. Pastor, o que você vai pregar? Fui eu que escolhi Jesus. Sim, eu amo Jesus. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Querido, não, você não escolheu Jesus. Você está aqui porque realmente Ele te escolheu. É verdade. Ele te escolheu primeiro. Ele investiu primeiro. Ele veio primeiro e deu o seu único filho para que você pudesse estar aqui nessa noite. Amém. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. E às vezes por quê que algumas pessoas não vivem os propósitos de Deus? Por que algumas pessoas não têm sucesso? Por que algumas pessoas às vezes não conseguem conquistar? Sabe por quê? Porque até vivem dentro de uma igreja, mas fora do propósito. Eita Deus! E viver dentro do ambiente, mas viver fora do propósito, não te faz uma pessoa que está cumprindo a vontade de Deus. Então, quando você passa a cumprir a vontade de Deus, você passa a ter os benefícios que Deus tem para você. Quem quer o benefício de Deus aqui? Amém. Quem quer orar aqui e o doente ser curado? Quem quer orar aqui? Amém. Quem quer orar aqui e o morto levantar? Quem quer? Amém. Tem certeza? Amém. Se orar para um morto ele levantar, você corre, bicho. Corre ou não corre? Aí a Cíntia já confessou. Eu até fico feliz, mas eu corro de pronto. Eu acredito que alguns vão ter fé para muitas coisas, mas para levantar defunto é para poucos. Então, voltando aqui, sobre você receber aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus nos outorgou, a autoridade que Deus nos deu. E é muito interessante que eu estava nessa madrugada orando, e quando eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu queria compartilhar uma palavra para a igreja. Mas eu viajei, eu vi tantas coisas, eu recebi tanta informação, mas tanta informação. Eu peço até desculpas se eu não vou conseguir falar tudo para vocês. De uma vez só, eu vou tentar diluir um pouco daquilo de tudo aquilo que eu recebi em poucas partes, em pequenos fragmentos, para nós irmos realmente juntando tantas informações e tantas direções que Deus me deu através dessa conferência. Mas nessa madrugada eu estava orando e Deus me deu foi João 16:15 ou 15:16? 15:16, né? Abra comigo. E eu estava meditando justamente nisso, nesse amor, que ele diz assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Repita assim para o seu irmão: não foi você
que escolheu a Cristo? Foi Ele que te escolheu. Sabe por quê? Porque você é bonitinho, cheirosinho, engraçadinho. Foi por isso que Ele te escolheu? Por que Ele te escolheu? É mesmo? Você estava indo para lá? Você é doido? Rapaz, estava com pressa ainda. Tem uns caras que é doido aqui nessa igreja. Estava indo aos passos largos para o inferno. E Ele livrou. Uma das grandes... Se eu perguntasse aqui, se você pudesse fazer uma pergunta para Deus agora. Que pergunta que você faria? Né? Qual pergunta que você faria para Deus? Eu acredito que uma das grandes dificuldades de nós, jovens, senhores, senhoras, todas as idades, porque nós vivemos às vezes com tanta luta e falamos bem assim, meu Deus, por que parece que não acontece nada comigo? Por que eu vejo da direita, da esquerda, o de cima, o de baixo, e parece que na minha vida não está acontecendo? Você já pensou isso já? Fala aí. Você acha que foi só eu só? Você vai pensar, esse negócio de ser crente, eu não sei que eu fui inventar de ser crente. O que eu estou fazendo dentro dessa igreja? Meu Deus do céu, esse negócio dá trabalho. Cara, sabe por quê? Porque nós não prestamos atenção na Escritura. Deus, Ele não chama ninguém para você ficar confundido. Eu li um versículo em Provérbios 10, que diz assim: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Eu meditando sobre essas bênçãos, eu meditando sobre tudo que Deus fez, hoje, é claro, com uma maturidade um pouco maior espiritualmente falando, eu consigo compreender por que tanto tempo eu derrapei em tantas situações. Eu entendo porque tanto tempo eu demorei para alcançar alguns resultados. É porque eu não entendia isso aqui que Ele disse. Quando Ele disse assim, foi eu que te escolhi, Ele está dizendo, nem isso você fez. Ele está dizendo, é isso que eu quero que você entenda. Sou eu e não você. Enquanto o meu eu está à frente da vontade de Deus, algumas coisas não acontecem. Enquanto eu acho que eu sou autossuficiente para poder andar, até mesmo com Deus, algumas coisas eu deixo de viver na presença de Deus. Então Deus, Ele foi, e isso é um processo, não é da noite para o dia. Tem pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja e ainda não entenderam esse processo, ainda não se arrependeram. Mas hoje é noite de arrependimento. Amém. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a vossa terra. Olha só, e ouvirei dos céus o clamor que for feito neste lugar. Amém. O que Deus está falando? Ainda dá tempo de você fazer o caminho de volta. Ainda dá tempo de você tomar um posicionamento diferente com Deus. Ainda dá tempo da sua vida ser tocada por mim e você ser nomeado verdadeiramente um sacerdote, verdadeiramente um ministro do Evangelho. Ainda dá tempo de você mudar a história da sua família. Ainda dá tempo de você ser abençoado, próspero financeiramente. Ainda dá tempo, porque eu te escolhi primeiro. Eu escolhi. E quando eu escolho, eu garanto resultados. Mas enquanto nós achamos que o resultado é por mim, sou eu que faço, eu aconteço, eu sou o cara, esse cara sou eu. Enquanto nós achamos que nós podemos fazer algo, que nós somos alguma coisa, nós deixamos de ouvir a doce voz do Espírito Santo. E a doce voz do Espírito Santo está dizendo, você não podia nem escolher a mim. Por isso que eu tive que tomar atitude.
te escolhi primeiro. Mas eu te escolhi, te atraí, estou no processo, uns já estão bastante tempo, já está mais molinho, outros estão meio durinho, outros estão meio encardidinho, e tem uns que estão com aquela sujeira igual, você já viu, rapaz, eu tenho que te contar, você já viu aquelas panelas que as mulheres limpa, mas naquelas beirinhas assim no fundo, tem uma sujeirinha que aquela miséria não sai? Já viu aquela sujeirinha? É umas cracas que fica naquela panela que não sai de jeito nenhum. Agora eu vou falar para você, acho que nós tiramos fotos. Tiramos fotos? Nós somos os ribeirinhos. Nós somos uma casa de palafita. Sabe o que é a casa de palafita? São aquelas casas que ficam preparadas para quando sobe a maré do rio, elas ficam dentro da água. Se você olhasse para aquelas panelinhas daquelas mulheres das palafitas, é uma vergonha para algumas mulheres que têm até máquina de lavar aqui em São Paulo. Dava para ver com um espelho. Tudo humildezinho, a casa humilde, palafita, barro, chão de barro, coisa simples, mas limpa, extremamente limpa. Tem pessoas que não é abençoada porque é porca, extremamente porca. Não estou falando só de louça. Eu estou falando que a sua louça reflete o que você é às vezes. A sua casa reflete o que você é às vezes. Cheguei! Voltei de Santarém! Estava com saudade de mim, né? Vai segurando. Porque nós refletimos aquilo que está dentro de nós. A Bíblia diz que um coração, vamos, Samuel, um coração alegre, um coração cheio, formoseia o rosto. Dá um sorriso para o seu irmão. Se tiver com sorriso amarelinho, não se preocupa não, o próximo culto vai estar melhor. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Falta de dinheiro não é falta de limpeza. Falta de dinheiro não é falta de busca de Deus. Nós somos muito bem recebidos naquele lugar. Nós somos amados. Quando nós chegamos, o almoço já estava à mesa. Eles esperaram nós. Fizeram um buraco no chão, tinha peixe, tinha carne, tinha tudo. Eu falei, meu Deus, coisa linda. Valeu a pena entrar no meio desse mato, se embrenhar no meio desse mar. Rio Tapajós, andamos tudo lá, coisa linda. Mas valeu a pena. Não é por causa da comida. Valeu a pena porque eu conheci um povo que com tanta dificuldade, que com tanta pobreza, eles servem a Deus com tanta excelência. Eles têm uma igreja no meio do nada. A igreja não tem porta nem janela, e nem luz. Mas pense numa igreja limpinha. Pense numa igreja bem cuidada. Eu tenho certeza que eles não deixam um copinho no fim do culto. Tenho certeza que não trazem filhos que ficam pintando o banco da cadeira. Porque isso aqui não é colégio, isso aqui não é playground, isso aqui não é lugar de brincadeira, isso aqui é uma igreja. Vocês estão entendendo? Ele escolheu, eu vos escolhi. Não foi você que me escolheu. Você está se sentindo demais. Você está achando que Deus precisa de você? Deus, se Ele quiser, Ele levanta todos os defuntos que já morreram na terra para viver de novo e faz dele um novo exército. Faz ou não faz? Ele é Deus. Se Ele quiser, não faz. Se eu fosse Deus, eu ia fazer um negócio para vocês ficar comigo. Eu ia dar um susto em vocês. Vocês viram crente. Se eu fosse Deus, vocês iam ver, viu? Deus faz o que Ele quiser. Mas Ele não quer.
Ele quer que você entenda o seu chamado. Ele quer que você saiba que Ele te nomeou. Ele te deu um novo nome. O seu nome era Jacó, o seu nome era trapaceiro, o seu nome era mentiroso, o seu nome era uma pessoa que era desconfiada, uma pessoa que não amava ninguém, que não perdoava ninguém. Você era uma pessoa ruim, você não merecia o inferno, mas Deus te escolheu e te deu um nome, e agora o seu nome é Israel. Deus, Ele te escolheu e te deu um novo nome, e o seu nome está acima desse nome velho que você tinha. Presta para nada. Seu velho homem presta para nada. O velho William não presta para nada. Quando eu lembro, eu sinto até náuseas às vezes do que algumas coisas que eu fazia. E às vezes o velho homem quer levantar na sua vida e olha, descaradamente ele vai fazendo situações, vai te colocando em situações que você fica preso. E Deus me trouxe aqui hoje como profeta para dizer assim: levanta não, miserável. Morre. Não negocia com o passado não. Não negocia com coisas podres não. Não coloca a mão naquilo que Deus não mandou, depois você põe a mão não. Vigia. É tempo de novidade de vida. É tempo de viver o que Deus te fez para viver. É tempo de você tomar coragem e você viver o que Deus está falando para você através da palavra. E não é uma vez não, Ele está falando sempre. Ele dá uma sacudida hoje, aí você esmurece na semana, ele dá uma sapatada na célula, aí você esmurece, dá uma sapatada no outro domingo, e aí você vai só tomando. Até quando vai ficar tomando sapatada? Se passa já. Vai ser empurrado até quando, pelo amor de Deus? Passa a ser aquele que empurra, meu filho. Passa a ser aquele que não vai ficar mais sofrendo. Ai, Deus, oh vida, o espírito de comiseração do inferno. Parece que é vítima. Não é não, você é culpado. Culpado. Você não é vítima, você é culpado. Por que eu sou culpado? Porque Deus, Ele fala e você não se posiciona. Você se torna réu das palavras que foram liberadas. Senhor. Quem está comigo aí, dá uma glória. Mas sabe o que Ele está falando aqui? Eu vos nomeei. Se Ele te nomeou, tem um propósito. Para quê? Vamos ler todo mundo comigo? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto só até aqui, diga assim: eu vou dar fruto, e eu vou permanecer, e o meu fruto vai permanecer, e juntos vamos viver a palavra de Deus liberada na minha vida. Volta para mim agora. Você falou, agora eu vou te explicar o que você disse. O que é fruto? Não é você não pede abacate agora. Ou não pede abacate lá, pastor. Olha, pastor, trouxe 5 abacates. Com 5 dias está preto. Pede caju. Pede caju, pede morango, pede carambola. Eu não estou falando desse fruto não, querido. Porque Deus não quer que esses frutos permaneçam. Esse fruto tem tempo de qualidade. Tem tempo de validade. Fruto que Ele está falando são almas. São vidas. Ele está falando bem assim: eu te nomeei para que você tenha um compromisso comigo. E esse compromisso não é você vir aqui ficar gordo espiritualmente, uma baleia espiritual. Vem para o Tadel, recebe. Vai para a célula, recebe. Vai para o culto, recebe. Vai para o jantar, come. Recebe. Vem para a vigília, recebe. Vem para o culto, recebe. Vai recebendo, irmão. Só recebe. E na hora de dar, abençoado. Às vezes tem uma pessoa no seu trabalho precisando de uma palavra, você fica com a mandíbula de aço. Não abre. A pessoa precisando ouvir um conselho. A pessoa precisando ouvir uma voz. Ei, Deus vai entrar com provisão. A pessoa precisando de uma palavra de refrigério. Você recebeu uma palavra dessa domingo. E você fica lá. Eu falo, não falo, ai meu Deus. Será que é hora de eu ser usado? Não, é que eu sou tão novinho. Oh meu Deus do céu.
Você é novinho não, querido, você já sabe dizer, Jesus te ama, e Ele tem uma promessa na sua vida, Jesus vai mudar a sua circunstância, Jesus vai mudar a sua história, porque Ele tem mudado a minha, e não importa se a sua não mudou, na mesma tribulação que você está sendo tribulado, você pode consolar outras pessoas, então vá, faça o que Deus mandou, e veja o resultado de Deus. Amém. Quando você abre a boca tem resultado. Amém. Pastor, eu nunca vi, também nunca falou. Você só vai ver resultado daquilo que você fala. Quer começar a ter resultado? Faça o que Deus falou para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Ele está falando para você, vai e seja milionário. Vai e faça 5 cursos, 7 faculdades, mestrado, doutorado, PhD, mestre, divindade. Não está falando isso. Ele está falando para você ir e dar frutos. O que Deus está mais importando hoje não é com carro, com casa, com coisas. O que Deus mais se importa hoje é com a sua vida e com a vida daqueles que circulam, que estão ao seu redor. Glória a Deus. Deus, Ele está preocupado com a sua família. Deus, Ele quer mudar a sua história. Então Ele te nomeou para que você vá e você dê. E quando o fruto permanece? Sabe o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Nós fomos lá, posso dizer porque foi praticamente eu que ganhei o William para Jesus. Os dois William, né? Juntamente com a família, claro. Mas eu dei as marretadas final no William Maia e no Ariense. Ganhei um monte de William para mim não ficar sozinho na igreja. Tem um monte de William. E eles permaneceram. Sabe o que Deus me dá agora? Por eles estarem aqui dentro. Não sabe? Diga assim para o seu irmão. Todas as vezes que você obedece a Deus, Deus libera sobre a sua vida uma autoridade para agir no reino do Espírito. E olha só o que Ele deu para você. Ou olha o que Ele vai dar para você. Quando o fruto permanece, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu vos conceda. Aleluia. Eu falei para os desempregados vir aqui, sabe por quê? Porque essa palavra não está na minha vida. Eu tenho autoridade para abrir porta de emprego para você. Há autoridade sobre a minha vida, para a sua vida ser transformada. Porque você está aqui, porque você está aqui, porque você está aqui, porque você está aqui. Esses frutos têm permanecido. Me gera autoridade espiritual para falar: demônio, você tem que partir em retirada. Agora você não pode mais atormentar essa família, não pode atormentar mais essa vida. Sabe por quê? Porque a partir desse momento eu uso da autoridade que Deus me entregou através da palavra dele, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. A sua vida é transformada através de uma autoridade que foi derramada sobre a minha vida. E se você apenas obedecer o que eu estou falando, tudo que você pedir vai acontecer para a glória dele. Quem está me entendendo? Peguei a oportunidade de dar uma grande salva de palmas para ele. Ei, ele não falou: se você pedir mais ou menos, só a metade eu vou dar. Sabe o que ele falou? Tudo. Tudo que for para a glória dele. Ah, estou pedindo um carro, 10 anos ele não deu. Porque ele sabe que quando ele der um carro, você vai sair da igreja. Não é para a glória dele, não adianta ficar pedindo. Bom. Tem que ser para a glória. Vocês estão me entendendo, queridos? Quem está comigo aí? Mas diga aí, é tudo. Pediu para cura. Vamos lá, casa de paz. Fala assim, casa de paz. Primeira chave. Sucesso. Sucesso nessa família.
Quem é que está fazendo casa de paz aí? Levanta a mão. Ainda não. Se Deus te nomeou para fazer essa casa, e a autoridade que está sobre a minha vida está sobre a sua vida, você vai falar de sucesso. Essa casa vai passar a ter sucesso. Segunda chave, cura. A unção que está sobre a minha vida, você vai falar na casa de paz, vai falar sobre cura. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer cura. Porque é para a glória dele. É para a glória de quem? E quando é para a glória dele, ele diz que tudo o que pedides em meu nome ao Pai, ele vai te conceder. Querido, tudo que é para a glória de Deus vai acontecer. Cura vai acontecer. Prosperidade vai acontecer. Casamento restaurados vai acontecer. Famílias sendo restauradas vai acontecer. Querido, portas sendo abertas vai acontecer. O que você precisa? Vai acontecer. Então, primeiro, o que você precisa fazer? Faça o que ele mandou, o resto ele faz por você. Amém? Quem quer viver isso, dá uma glória a Deus. Dá um pulo na cadeira, dá uma salva de palmas.